É isso aí, pessoal que está acompanhando o Balanço Geral. Uma ótima tarde para todos vocês também. E vamos juntinhos seguir a programação da Record, que está assim de informação. Então eu de você não perderia por nada. O Tudo a Ver só está começando. Olá, muito boa tarde. A partir de agora vamos começar juntinhos mais um Tudo a Ver. Então vamos embora, porque no programa de hoje, presta atenção, tá me ouvindo bem? Nós vamos falar tudo sobre a audição. Quais os sinais de alerta, formas de tratamento e o lado preventivo para essa questão que a gente costuma não dar muita importância. Porque agora nós vamos ao assunto do dia, que vamos estar discutindo e aprendendo um pouco mais sobre a nossa audição. De repente a gente não dá tanta importância a ela e olha, alguns sinais são fundamentais. É por isso que hoje eu estou recebendo a fonoaudióloga especialista em audiologia, que é a doutora Vanessa Fonseca Gardini. Doutora Vanessa, muito obrigada. Obrigada eu pela Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu acho tão importante a gente, de repente, tocar em alguns assuntos que não são tão discutidos assim. A falta de informação pode trazer danos para a nossa audição? Exatamente. O que mais chamou a atenção recentemente foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, na Universidade de Hopkins, que foi uma pesquisa que foi feita com um grande número de pessoas, né? E essas pessoas em várias idades, e elas foram acompanhadas durante muito tempo, e conseguiu se estabelecer um vínculo entre perda auditiva e demências, Alzheimer. Nossa, doutora, né? Verdade. Ou seja, o que ficou comprovando com essa pesquisa, o que ficou comprovado? Que uma pessoa que tem problema de audição e passa muito tempo com privação sensorial, ela com o tempo ela tem muito mais chance de desenvolver algum Alzheimer do que uma pessoa que tem a audição normal. Entendi. Doutora, como é que eu sei que vai tudo bem com a minha audição? Existem alguns sinais? Como ela é tão silenciosa, né, imperceptível, essa, vamos dizer assim, essa patologia, então a gente fica na dúvida, né, de saber como é que ela está agindo no nosso organismo, no nosso órgão, no caso. Tá. Bom, os sinais são simples, são básicos para pessoas de qualquer idade, tá? Mas basicamente é assim, dificuldade para ouvir, para entender, a televisão começa a ficar mais alta, o rádio começa a ficar mais alto, a família começa a pegar no pé normalmente, né? Fala, nossa, mas você não está ouvindo, você está com dificuldade. Alto, exatamente. Ela começa a falar mais alto também? Exatamente. Um dos sinais também, às vezes a pessoa começa a falar muito alto, né? Às vezes não escuta um barulho de uma campainha, de um telefone, às vezes começa a ter dificuldade para falar no telefone também, né? Zumbido. Então tem um monte de probleminhas que a pessoa começa a perder notar essa falta de acuidade. Entendi, porque né? são coisas muito sensíveis. Então, assim, são sinais que devem ser investigados logo. Exatamente. No caso de uma criança, por exemplo, se a mãe percebe que a criança está assistindo televisão muito próximo da TV e muito alto, uma criança que teve dor de ouvido, é sempre importante pedir um exame de audição para ver se está tudo bem com a audição. A partir de que idade seria indicado, doutora, esse exame ou Na necessariamente... verdade, agora a gente tem uma aprovação já que todas as crianças, todos os bebês, quando eles nascem, eles têm que fazer o teste da orelhinha, que é obrigatório como o teste do pezinho. Então, por esse teste, você já consegue detectar se o bebezinho nasceu com perda de audição. Se ele já nasceu com perda auditiva, então daí ele já vai ser encaminhado para colocar um aparelhinho para poder estimular a fala, a linguagem que dessa criança. Importantíssimo para o desenvolvimento. Exatamente. Né? Exatamente. E quais seriam então as formas hoje de tratamento para quem já está lidando com essa perda, para quem já tem aí um grande grau já dessa audição comprometida, porque creio eu que também se avançou muito nas formas de se tratar isso, doutora? Não, com certeza, com certeza. Ainda existe muito preconceito,
tá? Eu vejo na prática, na clínica, as pessoas em média, quando você pergunta quanto tempo faz que você está com problema de audição, ela própria, né? A pessoa fala, olha, que começou faz uns 10 anos. Meu Deus! Então, a prática, e existe uma pesquisa mesmo em cima disso, as pessoas demoram de 5 a 10 anos para procurar uma ajuda. Que dor! Normalmente se procura a hora que o negócio já está feio, que ela já está com bastante dificuldade de entender as pessoas. Quer dizer, o cérebro ficou privado de informação. Olha quanto tempo essa pessoa poderia ter procurado ajuda, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você entender. Exatamente. A privação dos sons, o cérebro vai morrendo. Ele não vai praticando, não é, doutora? A pessoa fica com dificuldade para entender, memória, atenção, concentração. Por isso que elas estão mais suscetíveis, então, a terem aquelas características. De vir a desenvolver, a pesquisa comprovou que a cada 10 decibéis na perda auditiva, que o exame da pessoa perdeu a audição, a cada 10 decibéis aumenta em 27% a chance de aumentar, dela vir a desenvolver algum tipo de demência. É muita coisa, né? Então, escuta aqui, pessoal, vamos logo fazer esse exame, né? Agora, infelizmente, então, detectado essa questão, doutora, o que pode se fazer de imediato? Bom, a primeira coisa é procurar uma ajuda especializada, né? Fazer um exame de audição para ver que tipo de problema que a pessoa está tendo, né? Agora, existem tratamentos, muitos tratamentos. Quando não existe o tratamento, quando não tem... recurso algum. Que não tem mais recurso, daí a pessoa tem que usar aparelho auditivo. Entendi. Tá? Mas os aparelhinhos, as pessoas têm a ideia ainda de que o aparelho é aquela coisa grande, que ela vai ouvir muito barulho. Os aparelhos agora são pequenos, olha. Vamos ver. Eu vou Você colocar trouxe alguns modelos, né, doutora? Olha, imperceptíveis, né, na verdade. Atualmente, a maioria das adaptações a gente faz com esse tipo de aparelho. Entendi. Ele é colocado na parte... Eu vou mostrar, quer ver? Eu vou colocar no meu ouvido, acho que dá pra aproximar, mas é uma coisa bem simples. Deixa eu ver. Esse ele vai ter... Que resultado a pessoa que for... Olha... É um restabelecimento da audição, Entendi. né? Ela vai ouvir normalmente. Normalmente. Imperceptível mesmo, né? Tá. Quer dizer... Então, eles são pequenos, são discretos. E eficazes. Exatamente. O que eu falo para os pacientes também é que tem que perder esse preconceito de que, mas todo mundo vai ver que eu uso aparelho auditivo. Pera lá, né? Melhor verem uma coisa... Mas todo mundo está vendo que você não está ouvindo. O que é pior? Porque você vai conversar com os familiares, com os amigos, você não fala coisa com coisa, você responde outra coisa. Quer dizer, às vezes passa por antipático, porque alguém te chama, você não ouve. Quer dizer, afeta muito o social dessa pessoa, não é, doutora Vanessa? Exatamente. Tem casos de pessoas, pacientes que chegam lá completamente deprimidos. Às vezes vem junto com o filho, é o filho que fala a primeira consulta. Imagina. A pessoa fica assim, porque ela não consegue mais conversar. Ai, que dó, meu Deus. Aí depois que você põe um aparelho, parece outra pessoa. A pessoa vem na segunda consulta, ela quer assim, falar tudo que ela deixou de falar aquele tempo todo, sabe? Então parece que ligou na tomada. Então é muito gratificante pra gente, até eu falo que a minha profissão, eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma profissão que me dá muita coisa boa. Entendi. Né? De ver a emoção dos pacientes na hora que colocam e voltam a ouvir, né? Então muita gente chora. E a gente acaba chorando junto também, com porque certeza. Pra gente é emocionante. Porque você também, vê esse quadro evolutivo dessa pessoa que chega triste, apática, que chega sem vontade, né? De, meu Deus, como é bom a gente ouvir, né? Exatamente. Como a gente às vezes não dá valor a todos os nossos sentidos, mas como é bom a gente, mesmo que a gente escute lorotas da vizinha, às vezes o que não quer do marido, mas meu Deus, melhor ouvir. Mas é melhor ouvir, né? E responder do que não responder, é verdade, né? doutora. Então, mas acontece que a perda auditiva, até fica um alerta aí para os jovens, a perda auditiva, ela não é mais, a gente não pode dizer que é só uma coisa de pessoa de idade. Na clínica eu tenho muitos pacientes jovens. Vamos falar sobre isso. Tá, eu tenho pacientes que
Você pode observar, qualquer pessoa mais jovem hoje em dia usa direto aqueles fonezinhos de ouvido. Então a tecnologia trouxe com música com ela muito alta. Essa geração, quando chegar nos 30, 40 anos, vão estar com uma audição de pessoa de idade. Doutora, é muito cedo. Você pega, você vai fazendo exames, você vê que tem perdas assim já causada por muita exposição a barulho, né? Então as famosas baladas também, música muito alta. Quer dizer, então né? qual a recomendação? O ideal é não usar muito tempo e num volume muito baixo, porque o volume normalmente que eles usam é muito alto. Aquilo até vibra, né, doutora? Assim. E aquilo dentro do ouvido é equivalente a um avião, uma turbina de um avião. Meu Deus. Dentro do ouvido. Quer dizer, ou o estrago que não está fazendo. Exatamente. Mesmo em carro, você vê às vezes algum jovem passando com aquele carro no volume que treme assim, né? O quarteirão. O quarteirão, exatamente. Essa pessoa... é um candidato, inevitavelmente... E o que as pessoas não entendem é que perdeu a audição, não tem mais volta. O que tem são os recursos que vão fazer ela minimizar um pouco e voltar a ouvir através somente de recursos. Só aparelhinho auditivo. Quer dizer, a gente não existe uma cirurgia como assim, a visão que de repente você pode recuperar. Não. Olha, perdeu a audição, não tem o que fazer. Doutora Vanessa, então eu queria que você deixasse, né, esse alerta para os pais, principalmente. Eu acho que a gente cobrar isso do filho não é chatice, né? Não é chatice, é uma obrigação, né? Eu acho que também a gente deveria deixar aqui esse alerta de buscar as nossas crianças que de repente estejam com alguma dificuldade, um exame. E também ao adulto, a melhor idade, enfim, acho que não tem faixa etária. Assim, o que eu deixo de orientação é que ao menor sinal, a pessoa procure um atendimento, corre atrás, vai fazer um exame de audição para ver como é que tá. Afinal de contas, sabe, quanto antes você começar, né, é melhor para você. Né? Com certeza. Tá bom? Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Volte mais vezes para a gente estar sempre trazendo à população esse alerta, esse chamado que vale a pena, né? Até uma próxima. Obrigada. Obrigada.